Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira às 11 da manhã pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebemos o reitor Rui Vicente Oppermann e a presidente da Comissão Permanente de Seleção da URGS, Maria Adélia Pinhal de Carlos. E falamos então novamente sobre o vestibular, que já está chegando aí no sábado, com essa mudança aí, o principal de mudança, e a gente começa por aí, né, professor Rui? Já comentamos isso, já foi divulgado, mas é sempre interessante a gente trazer de volta esta mudança aí das datas do vestibular, né? Ao invés de, como nos últimos anos, janeiro, temos agora, então, 23 e 24 de novembro e 30 de novembro, 1º de dezembro, 2 finais de semana, portanto. Exatamente, são 2 finais de semana e é num momento antecipado a que era em janeiro. Então, são 2 razões ou motivações para isso. Antecipamos o vestibular porque assim ganhamos mais tempo para fazer a análise dos nossos futuros alunos e alunas, né? E isso nos dá também a maior possibilidade de que eles possam ocupar as vagas a que eles têm direito já no início do ano letivo. É uma complicação bastante grande, na verdade é um sistema complexo que tem que ser bem realizado para que se garanta a vaga a quem tem direito. E nós imaginamos que essa antecipação vai nos dar mais tempo para fazer esta análise. É em 2 finais de semana porque essa tem sido uma tendência dos concursos públicos, é uma tendência de várias entidades que assim o fazem e tem uma razão logística muito importante, né? O vestibular, quando fazíamos em janeiro, sempre teve um grande problema no trânsito na segunda-feira, lá no Campos do Vale, porque as pessoas estão retornando da praia e aí tem aquele congestionamento que praticamente incomoda e perturba a quem está vindo, perturba os vestibulandos, e nós entendíamos que isso era um ponto de estresse entre a universidade, os vestibulandos, a comunidade em geral. Nos finais de semana essa situação é bem mais tranquila, né? E portanto nós imaginamos que os vestibulandos terão a oportunidade de, inclusive, chegarem mais tranquilos ao próprio local da prova, né? Então, acho que essa é uma medida que a gente tomou. Nós estamos examinando, vamos fazer, como sempre na universidade se faz, uma avaliação do impacto e do resultado dessa medida para que a gente possa avaliar se vamos manter e permanecer com esse regime ou não. Então, é uma primeira vez, é quase um piloto que a gente está fazendo, e eu imagino que a gente vai ter condições com a Coperce, com a própria universidade se preparando, fazer a avaliação de como isso se dará. Quero dizer que para nós o vestibular é talvez o principal momento de relacionamento com a nossa comunidade, né? Porque é um número muito grande, são milhares de candidatos, são milhares de pessoas envolvidas, familiares, a sociedade como um todo aguarda esse momento, que é um momento muito especial para a nossa comunidade. E nós também temos grandes expectativas com o nosso vestibular. E entendemos que nesta expectativa está exatamente a possibilidade que sempre se renova de nós recebermos alunos, né, que vão nos ajudar a construir a universidade através da construção de suas próprias carreiras, na construção da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, o vestibular é sim um grande evento e nós estamos nos preparando muito para ele, especialmente porque
mudamos o formato, mudamos o calendário, e aí, claro, a responsabilidade para que tudo corra bem é muito grande. E aí a gente conta com a Coperce, que sempre tem feito as provas com maestria, com tranquilidade, com segurança. E é isso que a gente espera que aconteça agora também. Professora Maria Adélia, a mudança é basicamente de época, mas a gente lembra também que de horário. Sim, né? Era isso que Inclusive, eu ia falar. A gente falando em chegar com tranquilidade aos locais de prova, eu vejo como uma vantagem. A gente vai ter... As provas começam às 15 horas, né? Às 3 da tarde, e não mais pela manhã. Quer dizer, o candidato que, porventura, é de fora e está chegando em Porto Alegre, tem tempo de sobra para encontrar o seu... Se é que ainda não fez isso, né? Encontrar o local da prova, enfim, almoçar com calma, né? Além do tempo maior que a universidade terá para analisar a documentação dos candidatos, especialmente das ações afirmativas, algo muito positivo. Nós tínhamos uma reclamação, especialmente dos pais, que as provas iniciavam cedo pela manhã e que eles precisavam se deslocar muito rapidamente, às vezes com problemas no trânsito, como o professor Rui lembrou muito bem, da questão não só do litoral, mas também da região de Viamão. O fato da prova dos candidatos necessitarem estar às 14h30 e as provas iniciarem às 15 horas é uma recomendação que nós fazemos. Levantem, tomem um belo café da manhã, se alimente com calma, vejam bem qual é o itinerário que precisa ser realizado até o local de prova, porque a cidade, sábado e domingo, ela é mais tranquila, não é? Então, isso é um dos benefícios que essa alteração de dias de prova e de horário de prova trouxe para os candidatos. E uma coisa muito importante para tranquilizar os candidatos, porque eles ficam muito nervosos. Mas eu esqueci a minha ficha, a minha inscrição. O candidato só necessita levar o seu documento de identidade, né? Mesmo que aconteça alguma coisa, ele não será excluído da realização da prova. Nós temos processos, não é? Para depois confirmar a identidade do candidato, especialmente os candidatos que vêm de cidades do interior e até da grande Porto Alegre, que às vezes saem um pouco mais apressados e esquecem o documento, não retornem às suas casas. Se dirijam diretamente ao seu local de prova, porque a universidade tem plenas condições de dar a tranquilidade para que eles realizem as provas. Naturalmente é um momento de alguma tensão para uma pessoa com essa idade aí, terminando o ensino médio, e passar por uma prova dessas. Mas a gente tem que ressaltar que se tudo for seguido mais ou menos como o manual do candidato aconselha, não há motivo algum para, ainda mais agora, né, à tarde, para a pessoa ficar nervosa, enfim, e se vai chegar ou não vai chegar. Quer dizer, a gente tem tempo de sobra e... Né? Eu tenho recomendado muito a eles. Porto Alegre dispõe de locomoção de transporte público de muito bom, não é? E que eles procurem pegar, né, os ônibus que nós temos que estão concentrados no centro de Porto Alegre. Dali saem todos os ônibus para todos os locais onde nós vamos aplicar a prova. Inclusive, lembrando o nosso campus do Vale, nós temos 3 linhas de ônibus, não é? E uma delas é específica, que sai diretamente do mercado em direção ao campus do Vale. Lá no próprio campus, nós também temos a nossa linha interna, que facilita também aqueles candidatos que descerem na Bento Gonçalves, pegar o nosso ônibus e se dirigirem aos vários locais, e todos que serão utilizados, e nós vamos utilizar todos os prédios disponíveis no campus do Vale, não é, para a realização das provas. Então isso é importante. Nós temos que não só facilitar, mas estimular que as pessoas, e especialmente essas novas gerações, usem cada vez mais o transporte público, né? A Porto Alegre tem transporte público qualificado, sim.
né? A IPTC já está bastante atenta, como em todos os anos, para que não haja nenhum problema de transporte para os candidatos. Professor Rui, o Campus Vale, ele concentra a maior parte dos candidatos? O Campus Vale concentra, assim como todo o campus do centro, todos os prédios disponíveis também serão praticamente utilizados. Era sobre isso que eu ia falar, porque justamente em Porto Alegre nós temos o vestibular nos nossos diferentes locais, já tradicionais, né, concentrados principalmente dentro dos nossos campos, mas nós também continuamos com os vestibulares em Tramandaí, em Imbé e em Bento Gonçalves, né? E ali também os candidatos eventualmente inscritos para esses locais, o regulamento é exatamente o mesmo, né? Então as provas começam à tarde, às 15 horas, sábado e domingo, né? E de novo, eu penso que um vestibulando, um candidato, ele tem que se preparar também para chegar no local. Né? Esses dias eu estava assistindo a entrada do Enem, né? E é uma verdadeira tragédia. Eu imagino, estava comentando com meu filho, que tem 12 anos, imagina, tu passa o ano inteiro te preparando, vários anos te preparando para uma prova, e por um detalhe de tempo, de deslocamento, tu acabas perdendo a oportunidade de fazer aquilo que seria talvez uma oportunidade transformadora na sua vida, né? Então eu acho que não custa nada nesse momento pensar assim, não, eu tenho que chegar antes, eu não posso chegar às 15, eu tenho que chegar às 13, não? Porque aí certamente eu vou estar lá. Se for no Campus do Vale ou qualquer um dos nossos campos, são lugares agradáveis, pode ficar descansando numa sombra, pode estar ali, né, olhando, e vai estar na hora certa, porque nós queremos que ninguém se atrase, nós queremos que as pessoas façam o vestibular. Da mesma maneira, aqueles candidatos com necessidades especiais, né, que também se inscreveram solicitando atenção especial, nós temos também, continuamos com esse cuidado, né, concentrado lá na Fabico. No campus da saúde. No campus da saúde, né, de tal forma que para eles também é muito importante que tenham esse cuidado de estar, né, lá. Às vezes para essas pessoas o deslocamento é um pouco mais complexo, né, mas estamos lá esperando, né, que ninguém se atrase, que ninguém perca a oportunidade de se candidatar à URGS por conta de um atraso na hora de chegar para a prova, né? Nós voltamos, eu digo voltamos porque quando eu fiz vestibular também tinha uma prova que acontecia no sábado, naquela época. Já houve outras experiências nesse sentido, bem diferentes. Mas voltamos com uma das provas no sábado. E aí voltamos então com aquela questão das pessoas que por alguma restrição religiosa não podem fazer a prova durante o dia do sábado, né? Então agora estamos com essa. A universidade vai atender, não é, a esses candidatos que solicitaram a realização da prova num horário especial, tendo em vista a sua crença religiosa, sem nenhum problema. O que nós alertamos é que eles devem ingressar no mesmo horário dos demais. Eles ingressam também às 3 horas, eles vão ficar num local apropriado, não é, para reflexões religiosas ou o que quiserem. Sim, as atividades que eles fazem normalmente no sábado, né? Às 19 horas eles serão encaminhados no mesmo prédio para as salas onde devem realizar as provas. Isso é muito importante. Eles vão começar a prova às 19 horas, né, ao pôr do sol, mas eles devem ingressar às 15 horas, igual aos demais candidatos. Porque há uma série de procedimentos que precisam ser feitos com os candidatos, como o recolhimento de celular, de outros objetos que não é possível permanecer com o candidato, não é? Então, todo o trabalho vai ser feito. Eles até ficarão um tempo refletindo, o que talvez seja muito bom, não é? Para que eles também iniciem a prova com mais calma. É sempre bom a gente lembrar também, professor Mariadelli, os candidatos, bem, agora nós temos as provas e depois, se
enfim, forem aprovados, né? Classificados. Forem gosto classificados, de lembrar, exatamente. Nós não temos reprovados, são somente aqueles que não completam todas as provas ou que atingem uma média extremamente inferior, que todos os nossos candidatos são classificados. Muito bem. Os candidatos classificados, então, eles vão ter um outro período para apresentar a sua documentação, né? E aí que vem uma das vantagens da gente ter nessa época o vestibular, que a universidade vai dispor de tempo suficiente para apreciar. Então, já desde agora, as pessoas saberem ao menos o que vão precisar, né? E não esperarem, né, professora Mariadele? Isso. Por isso eu ressalto novamente a importância da leitura do edital e do manual do candidato. Ainda que nós e a Pró-Reitoria de Graduação, se tenha colocado na última contracapa do último dia de prova algumas instruções, ali não estão todas as instruções. No manual e no edital do concurso, que estão na página do vestibular, na página da universidade, está toda a listagem dos documentos que precisam ser entregues para análise. O candidato não pode deixar para depois, né, buscar os documentos necessários, porque envolve prazos. Como eu repito, os nossos candidatos são classificados. Se eles não entregarem a documentação no prazo estabelecido, eles podem perder uma vaga que é muito importante para a vida deles, para a universidade e para o Brasil também. É alguém que deixa de ingressar numa universidade pública, que fez um esforço, não é? E que por às vezes uma acomodação nossa, eu sempre brinco com alguns, nós somos muito acomodados. Quando sair o listão eu vou atrás. Não, já comecem, não é? Terminado o vestibular, né? Já comecem a ver que documentos realmente são necessários. E eu alerto, não são os mesmos em termos de documentação quando eles solicitaram, aqueles que solicitaram a isenção. Tem outros documentos. Para solicitar a isenção é uma coisa, é um tipo de documentação. Depois tem mais documentação ainda que precisa ser entregue e analisada pelas comissões da universidade. E os estudantes que estão se perguntando aí se tem algum problema, que não terminaram ainda o final do ensino médio agora, né? Não haverá problema nenhum, né? Não, para fazer o vestibular, nenhum problema. Não há nenhum óbice. Aliás, muitos fazem, inclusive, como parte de um processo de treinamento para as provas que eles poderão eventualmente se habilitar a entrar. Então, pode fazer o vestibular com certeza. A expectativa é que entre fazer o vestibular, o resultado, né, e o chamamento para a matrícula, né, a pessoa já tenha o certificado de conclusão. Eu acho que isso é fundamental que tenha, né, e faz parte exatamente dessa documentação que nós estamos mencionando aqui. Talvez a mais importante delas, porque esse é um documento que é universal. Seja cotista ou não, esse documento é o primeiro documento que tem que ser Todos têm produzido. Que apresentar. Ele é pré-requisito para a matrícula. Exatamente. E a gente tem, pelos anos anteriores, mesmo que o ano letivo não tenha terminado nas escolas estaduais, normalmente as escolas, para os alunos que estão concluindo, elas fornecem já um certificado para que eles não percam a matrícula. Claro. Isso sempre aconteceu, nunca nós tivemos problemas em relação a isso. Sim, inclusive em anos que aconteceram greves e atrasou o semestre. Né? Sempre houve um acordo, como eu digo assim, um acordo ético, não é? Que não traga qualquer prejuízo aos candidatos que foram chamados para realizar sua matrícula. Muito bem, nós vamos ter então 23 sábado e 24 as provas. Os candidatos devem chegar às 14h30 nos locais, né? 4 horas e meia a duração máxima da prova. E depois dia 30 e dia 30 sábado e dia 1º de dezembro no domingo. E acredito que desta vez os candidatos então vão poder encerrar o ano já tendo o resultado, né? O resultado sai antes do final do ano, professor? Deve sair. Não, sai sim. Não, sai sim. Não, sai sim.
Sai antes do Natal. É um compromisso nosso, não é, professor? Da universidade com os candidatos, com a sociedade, com a nação brasileira, como eu costumo dizer. Não é? Nós trabalhamos até a hora que for necessário, madrugadas, né? Nós ficamos trabalhando para que... por conta exatamente dessa antecipação, isso que a professora Maria Adélia está dizendo, inclui o reconhecimento da disponibilidade de muitos da universidade de trabalharem em horários especiais, horários fora do chamado horário de expediente, né? De tal maneira que a gente possa, sim, oferecer os resultados em tempo necessário, tempo hábil, para as pessoas até festejarem aquelas que forem aprovadas. Então, eu aqui quero dar o reconhecimento da reitoria ao trabalho do CPD, ao trabalho da Copércio, o trabalho de todos os milhares, as centenas, na verdade, de colegas que se envolvem, né, com o vestibular, fiscais, coordenadores, enfim. É uma grande mobilização da comunidade. Assim, para o reitor, é emocionante e tocante ver a dedicação que essas pessoas fazem da comunidade para que o vestibular ocorra da melhor forma possível e depois do vestibular para que a gente tenha a possibilidade de fazer o exame dos resultados também dentro das datas esperadas. Há um comprometimento muito grande aí de todo mundo. Perfeito. Boas provas a todos os candidatos, então. Agradecemos o reitor Rui Vicente Oppermann e a presidente da Copércio e a Comissão Permanente de Seleção, Maria Adélia Pinhal de Carlos. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, o programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes e Jorge Cecílio, e supervisão do professor Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Tainã Schroeder. Nós voltamos nos 1080 AM no website na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.